Olá, alunos! Vamos à nossa segunda parte do nosso RETAP, da segunda E, primeira chamada, parte discursiva. O item 11 da nossa E tem a seguinte questão. Qual é a área limitada pelos gráficos? Y igual ao módulo de x, y igual ao módulo de x menos 4 e o eixo da abscissa. Justifique com cálculo sua resposta. Primeiro passo é a gente construir a tabela, uma tabelinha para a gente desenhar o gráfico da função y igual ao módulo de x. Adotamos os seguintes valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, como a lei da função é y igual ao módulo de x, módulo de menos 2 é 2, então o par ordenado aqui é menos 2 e 2. Para x menos 1, módulo de menos 1 é 1, par ordenado menos 1 e 1. Para x igual a 0, módulo de 0 é 0, par ordenado 0 e 0. Para x igual a 1, módulo de 1. E para x igual a 2, módulo de 2. Par ordenado 1 e 1, e 1 e 2 e 2. Segundo passo é construir uma tabela para y igual a módulo de x menos 4. Adotamos os mesmos valores, de menos 2 até 2. Então, substituindo esses valores na lei da função ou de associação, vou dar o seguinte nome. A primeira função f de x e a segunda g de x, para a gente desenhar no gráfico e ficar melhor representado. X menos 2. Para x menos 2, eu terei menos 2, menos 4, porque substituindo x por menos 2. Menos 2 menos 4 é menos 6. Módulo de menos 6 é 6. Para x igual a menos 1. No lugar de x eu coloco menos 1, menos 1. Menos 4 dá módulo de menos 5, que é 5. Para x igual a 0, no lugar de x coloca 0. 0 menos 4 é menos 4. Módulo de menos 4 é 4. Para x igual a 1, 1 menos 4 é menos 3. Menos 3, módulo de menos 3 é 3. Para x igual a 2, 2 menos 4 é menos 2. E módulo de menos 2 é 2. Com isso, temos os seguintes pares ordenados. Menos 2 e 6, menos 1 e 5, 0 e 4, 1 e 3 e 2 e 2. Tendo construído as tabelas, agora vamos representar o gráfico de cada função no plano cartesiano. Antes disso, devemos observar que as duas funções, tanto y igual ao módulo de x, como y igual ao módulo de x menos 4, tem coeficiente angular igual a 1. Onde é que está o coeficiente angular? É o azinho, é o número que vem na frente do x. E ele representa a inclinação da reta em relação ao plano cartesiano, ao gráfico, né? O gráfico em relação ao eixo x, a inclinação em relação ao eixo x. Ou seja, se o coeficiente angular é 1, o que tem coeficiente angular igual a 1 é a tangente de 45 graus. Porque essa inclinação é a tangente. Então, se é 1, tangente que tem valor numérico igual a 1 é tangente de 45 graus. Em que isso vai nos ajudar a desenhar o gráfico melhorzinho, tá? A representação do desenho aqui para a gente analisar o gráfico na figura que a gente quer construir. Quando tivemos o valor de x igual a menos 2, na função y igual ao módulo de x, que eu adotei aqui como f de x, o gráfico verde, x menos 2, y2. X menos 1, y1. X igual a 0, y igual a 0. X igual a 1, y igual a 1. X igual a 2, y igual a 2. Se a gente continuasse, ó, x igual a 3, y igual a 3, x menos 3, y menos 3, y3. E para g de x, que eu adotei como g de x, né? Igual a módulo de x menos 4. Quando x menos 2, x menos 2, y, 6. Quando x menos 1, y, 5. Quando x igual a 0, y, 4. Quando x igual a 1, y, 3. Quando x igual a 2, y, 2. Se a gente quisesse continuar, x igual a 3, y, 1, tá? E sucessivamente a gente continuaria. X igual a 4, y igual a 0, e sucessivo, tá? Mas a gente nem precisava.
Construindo o gráfico aqui, observamos que a gente quer perceber qual é a área limitada entre os gráficos e o eixo da abscissa, o eixo X aqui. Observe que a área delimitada, compreendida entre a função y igual ao módulo de x e y igual ao módulo de x menos 4 e o eixo da abscissa, é a seguinte, é essa aqui, ó, é esse triângulozinho. Observe que essa parte aqui, ó, é a base, de 0 até 4 é a base. E aqui, ó, é a altura é 2, tá? Do 2zinho aqui, ó, tá vendo? Até o Bzinho. Se você olhar aqui a altura, vai ser 2. Ó, 2. Então, qual é a área dessa figura? A figura é um triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base é 4, a altura é 2. 4 vezes 2, 8, dividido por 2, 4. Então, é 4 unidades de área, a área desse triângulo. Vamos para o item 12. O item 12 diz o seguinte: um capital de 1.000 foi aplicado em um fundo de investimentos, em regime de juro composto, a taxa constante de 10% ao ano. Em quanto tempo o montante acumulado nessa aplicação atingiu o dobro do capital? Adote LN de 2 igual a 0,693, LN de 5 igual a 1,609, LN de 1,1 igual a 0,099. Inicialmente, vamos extrair os dados da questão. Primeiro que ele diz é que o capital vale 1.000. E que está uma taxa constante de 10% ao ano, então 0,1. Ele quer saber em quanto tempo o montante vai ser igual ao dobro do capital que foi investido, os R$ 1.000. Então, o montante vai ser igual a 2 vezes o capital. Construindo aqui, substituindo na fórmula montante igual de juros compostos, montante igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, temos 2 vezes o capital, né? Que é o montante igual ao capital igual a 1 mais 0,1 elevado a n. 1 mais 0,1 é 1,1. Passando esse C, tá aqui multiplicando, passando dividindo, C dividido por C é 1. Então, aqui só sobra 2. Aplicando o logaritmo natural em ambos os lados, temos isso aqui, ó. Só que aqui ia estar elevado a n, tá? Esse nzinho, usando a propriedade de potência, ele passa multiplicando. O que vamos fazer aqui? Esse ln de 1 aqui, ó, tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu tenho n igual a ln de 2 dividido por ln de 1,1. Quem é ln de 2? 0,693. E quem é o ln de 1,1? 0,09. Então, dividindo esses dois valores, eu tenho 7. Então, são em 7, a resposta é em 7 anos. Item 3. Acrescentando 48 a um número, seu logaritmo na sua base 5 aumenta de 2 unidades. Esse número é. Então, vamos inicialmente começar a definição de logaritmo, né? Primeiro, o que ele diz, né? Que ele tem um logaritmo de um número, que ele não sabe qual é, que na base 5 é igual a A. Ele disse que esse número foi acrescido de 48 unidades. Quando ele foi acrescido de 48 unidades, o seu logaritmo continuou na base 5 e agora foram aumentadas mais 2 unidades aqui, ó, desse logaritmo. Substituindo o Azinho aqui, ó, da primeira equação na segunda, porque A é igual a quem? Ao log de x na base 5. Temos log de x na base 5 mais 48 igual ao log de x na base 5 mais 2. Tá mais, passando para o outro lado, o logaritmo de x na base 5
Passando do segundo membro para o primeiro membro, está positivo, passa a negativo. Usando a propriedade aqui, ó, do quociente, tá? Uma subtração pode se transformar na propriedade do quociente, a diferença no quociente. Então, a diferença no quociente ficou com log de x mais 48 dividido por x, porque os logaritmos estão na mesma base. Eles estavam subtraindo os logaritmandos, ó. Colocam aqui, ó, um dividindo pelo outro, transforma no quociente. Usando a definição de logaritmo, ficamos com o seguinte: 5 elevado a 2, né, ao quadrado, é igual ao x mais 48 sobre x. Mais 5 elevado a 2 é a mesma coisa que 25. Usando regra de 3 agora, 25 vezes x, 25x, igual a x mais 48. Operacionando, vamos ter 25x, passando o x para o outro lado, vai ficar 25 menos x, que dá 24x. 24x igual a 48. Esse 24 passa dividindo, x igual a 2. Logo, esse número é 2. Vamos para o item 14. Na figura abaixo, dois vértices do trapézio sombreados estão no eixo x. E os outros dois vértices estão sobre o gráfico da função real, f de x igual ao log de x na base k, com k maior que 0 e k diferente de 1. Sabe-se que o trapézio sombreado tem 30 unidades diárias. Assim, o valor de k mais p menos q é. Vamos à resolução, vamos analisar. O trapézio ele está invertido. Se a gente organizar o trapézio, a gente vai achar a base maior, base menor, a altura é um trapézio retângulo. Observem que a minha base, eu só fiz inverter, tá? A base está aqui, ó. Essa é a base. E observe que eu tenho esses valores. Varia aqui, ó, de 0 até 2. Então, a base é 2. 2 menos 0, 2. A minha base menor é 1, que é essa distância. Ó, essa distância aqui. A minha altura vai ser o Qzinho menos o P. Tá? O Qzinho menos o P. E a minha área é de 30 unidades de área. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, eu já tenho algumas coisas aqui que eu posso analisar. Tenho a área, que é 30. Eu tenho a minha base maior, que é 2. Tenho a minha base menor, que é 1. E tenho a minha altura, que é Q menos P, dividido por 2. 2 vezes 30, 60. 2 mais 1 é 3. 3 vezes Q menos P. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 3 é 20, fica com 20 igual a Q menos P. Analisando os dois pontos, P1 e QP, tá igual a 1, tem Y igual a 1, e Q, que tem Y igual a 2 no gráfico, utilizando a definição de logaritmo, temos, porque a função é essa, né? Log de x na base Q. Então, ó, o x é quem para mim aqui? P. E o y é quem? É 1. Então, eu tenho um log de P na base Q, K, igual a 1. Usando a definição de logaritmo, então, eu vou ficar com K elevado a 1 igual a P. Consequentemente, K é igual a P. Agora, para o segundo. Qzinho, ó. Log de Q na base K igual a quem? Igual a 2. Usando a definição do logaritmo, eu vou ter que K ao quadrado é igual a Q.
Substituindo, na equação que eu encontrei anterior, que 20 era igual a Q menos P, temos Q, que é quem? Q ao quadrado, menos P, que é quem? Q. Observe que eu fiquei com a equação de segundo grau. Passo menos 20 para o outro lado, fiquei com isso aqui com a equação de segundo grau. Usando o soma e produto das raízes, eu sei que a soma é menos B sobre A. Menos dá 1, 1 dividido por 1 dá 1. Então, a soma disso aqui dá 1. A soma das raízes dá 1 e o produto dá 20. Então, eu quero saber dois números que somados dê 1 e multiplicado dê 20. Observe que as raízes são K igual a menos 4 e K e K duas linhas igual a 5. Porque se eu somar menos 4 mais 5, eu vou ter resultado 1. E se eu multiplicar menos 4 vezes 5, eu vou ter resultado menos 20. Aqui, desculpa, o produto é menos 20 aqui, ó. Menos 20 dividido por 1 é menos 20. Como K é a base do logaritmo, não pode assumir valor negativo, logo esse K menos 4 aqui não vale para mim. Eu só vou assumir aqui, só vai valer K igual a 5. Daí temos que P é igual a 5, porque K é igual a P. Então, P vale 5. E K também vale 5. E que Q é igual a K ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25. Então, Q é igual a K ao quadrado, então Q é igual a 25. Concluímos que K mais P menos Q vai ser igual a 5, porque Q é igual a P, mais 5 menos 25. Logo temos 5 mais 5, 10. 10 menos 25, menos 15. Item número 15 diz o seguinte. Determine os valores de x de modo que o log de x ao quadrado menos 5x mais 6 na base x menos 2 exista. Justifique com cálculo suas respostas. Então, vamos para a condição de existência do nosso logaritmo, nosso CEzinho aí. O logaritmo tem que ter o logaritmando maior que zero e a base maior que zero e diferente de 1. Então, vamos para a primeira condição. Analisar o logaritmando. Tem que ser maior que zero. Então, vamos encontrar as raízes dessa equação. Usando Bhaskara, temos b ao quadrado menos 4 vezes a, que é o 1zinho que está aqui, ó, vezes c. Menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24 é 1, né? X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, para a gente encontrar quem são as raízes. Vamos usar logo para o valor positivo e o outro para x duas linhas, valor negativo. Então, menos 5, menos b, com menos 5 aqui, ó. Menos esse menos dá mais, então já fica 5, mais a raiz de 1, que é o próprio 1. 5 mais 1, 6. 2 vezes a é 1. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, uma das raízes é 3. A outra raiz é 5 menos 1, que dá 4, dividido por 2, que é 2. Então, as raízes são 3 e 2. Aí tem duas condições. X vai ser menor que 2 ou x maior que 3, para que esse logaritmo exista. Agora, a condição para a base. X menos 2 tem que ser maior que 0. Logo, x tem que ser maior que 2. Ou x menos 2 tem que ser diferente de 1. Logo, x tem que ser diferente de 3. Vamos fazer a representação gráfica desses valores na reta numérica. Fazendo a representação gráfica, como é que ficamos? A gente tem os valores. X tem que ser menor que 2 ou x tem que ser maior que 3. E por que isso? Por que x tem que ser maior que 2 e menor que 3? Porque a equação do segundo grau é uma equação positiva, tem concavidade voltada
para cima, e todos os valores que vai assumir valores positivos maiores que 0 são valores maiores que 2, menores que 2 ou maiores que 3. Um intervalo entre 2 e 3 são valores negativos. Qualquer valor que você puxar no gráfico, ele vai tocar o eixo Y um valor negativo. Para x maior que 2, todos os valores de x aqui, ó, maior que 2. E para x diferente de 3, né? Se x é diferente de 3, são todos os valores maiores que 3 e todos os valores menores que 3, menos o 3. Vamos fazer a intersecção entre essas três soluções. O que é que acontece? O que é a intersecção? É quando o intervalo se apresenta em todas as equações ao mesmo tempo. Então, observem. O único ponto que apresenta nas três é para valores maiores que 3. Logo, a condição, determinar os valores de x de modo que esse logaritmo exista, são para valores de x maior que 3. Então, ó, para que exista todas as condições, para que satisfaça todas as condições, temos x pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior que 3. Bom, pessoal, terminamos a nossa retap, segunda etapa. Espero que todos tenham aproveitado e até a nossa próxima aula.